Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar de vencer as tentações. O, o Evangelho desse domingo fala de Jesus que vai, guiado pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado. E 40 dias, ele passa lá e, por incrível que pareça, 40 dias ele tem fome. Passo 4 horas sem comer, já me dá fome, imagina 40 dias. Né? Esses 40 dias, óbvio, faz referência, né, ao período quaresmal. São os 40 anos do povo no deserto. O 4, para quem não sabe, dentro da mentalidade antiga, representava o homem. Né? 1 e 3 era a representação de Deus, mas o homem era o 4. Então, a união de 4 e 3 daria 7, que é o número perfeito, e a multiplicação de 4 e 3 era 12, era mais do que perfeito. Só curiosidade técnica, né? Tio Cláudio também é cultura. E o que a gente tem ali? Primeiro, se a gente pegar na segunda leitura, que fala, Jesus, comparando Jesus como novo Adão, né, você tem Jesus como a antítese, o contrário de Adão. Porque Adão, pega na primeira leitura, ele é o homem que quis ser Deus. E Jesus é o Deus que se tornou semelhante a nós. Por isso que Jesus ele é o contrário, o perfeito de Adão. Se você está num local, uma comunidade que se diz cristã e não aceita Jesus como Deus, sai que isso aí é uma gambiarra de Satanás. Entendeu? Porque Jesus Cristo não pode ser outra coisa que não Deus. E me impressiona que a primeira tentação do diabo é que Jesus que está com fome, o diabo diz para ele converter, aquelas pedras em pão. E o que acontece? O diabo, em vez de ele primeiramente aparecer como tentador, ele aparece como colaborador. É muito sutil isso, mas preste atenção. Lá em Adão e Eva, o diabo ele também aparece como colaborador. Se você comer deste fruto proibido, você vai ter um upgrade, você vai conhecer o bem e o mal. Se você converter essas pedras em pão, correto? Você vai matar a sua fome. Percebe isso? Como é que o diabo ele primeiro aparece com um colaborador, com alguém que dá uma solução fácil para o seu problema? E é por isso que eu sempre digo, cuidado com quem arruma soluções fáceis para os seus problemas. Cuidado com quem você escolhe como colaborador, como parceiro. Cuidado. Porque o diabo nem sempre aparece como tentador, ele primeiro aparece como colaborador. Outro aspecto que eu acho interessante é a questão da árvore. Né? A árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ela está no centro do jardim. Deus não colocou ela no canto, ela colocou exatamente no centro do jardim. Eu comparo essa árvore à praça que tem aqui no meu bairro, que ela é no centro do bairro. Para você ir para qualquer canto do bairro, você tem que passar por aquela praça. Se eu quero ir na padaria, passo pela praça. Se eu quero ir comprar algum material, eu tenho que passar pela praça, no armarinho. E na igreja eu tenho que passar pela praça. Então a árvore do bem e do mal está no centro. Você tem que passar por ela. Correto? Né? Parece uma sacanagem de Deus botar a árvore do bem e do mal no centro do jardim. Como também parece uma sacanagem de Deus, o Espírito Santo conduzir Jesus para o deserto a fim que ele fosse tentado.
Mas vamos voltar à árvore. A árvore estava lá. Deus falou, não pode comer desse fruto, do bem e do mal. Porque ao homem só era dado conhecer o bem. Não é que Deus era contra o conhecimento. Mas o homem só conhecia o que era bom. Só conhecia, por exemplo, a verdade. A partir, né, de que ele come a árvore do conhece o bem e o mal, o que acontece? Esse fenômeno que nós vivemos hoje em dia que é chamado a fake news. O homem conhece a mentira. Então Deus falou: você não pode comer desse fruto. Mas em nenhum momento Deus falou: você não pode cortar essa árvore. Você percebeu isso? Então era mais fácil Adão chegar lá: olha, essa árvore aqui vai ser um problema. Vou cortá-la. Acabou o problema. Porque Deus não proibiu de cortar a árvore. Mas Adão não cortou. Nem ele, nem Eva. Né? Aliás, Eva ficava ali passeando em volta da árvore. Então, o que acontece aí? É que os nossos pecados, né, a gente tem gente até que tem pecadinho de estimação, beleza? Eles ficam no centro do nosso jardim. E nós temos que tirar eles, mas não adianta tirar a árvore. Você tem que colocar outra coisa no lugar. A árvore da vida. Deus no lugar. Se você não colocar Deus no centro do seu jardim, correto? Você não vai vencer o pecado. Se você não serrar aquela árvore e não colocar Deus como centro, já era. Entenda isso. Então vamos voltar lá para Jesus no deserto. Então Jesus ele vira para o diabo e fala o seguinte, né, quando o diabo diz para ele, para converter aquelas pedras em pão como colaborador. E Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele cita a Bíblia. Né? A Bíblia, aqui no caso, seria o Antigo Testamento. E o diabo, o que ele faz? Ele cita de volta. E Jesus responde de novo, citando as Escrituras. O diabo, né, que tinha citado as Escrituras, o que o diabo mostra? Ele conhece as Escrituras, não tem ninguém que conheça melhor as Escrituras aqui neste plano que o diabo. Né, dos que estão fora do céu, ninguém conhece melhor as Escrituras do que o diabo. Até porque o que é leitura para nós foi realidade para ele. Ele passou por aquilo. Ele tem uma memória angelical. Ele não perdeu os poderes dele de anjo. E aí o que vem? Olha só, o diabo conhece as Escrituras, isso não serve para salvá-lo. É uma coisa que Jesus vai censurar nos fariseus, lá na frente, falando que os fariseus eles pesquisam as Escrituras procurando a vida eterna e não encontram. Está lá em João. É uma censura que ele faz aos fariseus que, infelizmente, os nossos irmãos os protestantes deturparam para defender a sua Escritura. Quando o texto fala exatamente o contrário disso. Do mesmo modo que os fariseus não reconhecem, né, Jesus Cristo como Deus, o diabo, na sua esquizofrenia, também não reconhece. Uma vez que, logo em seguida, né, ele quer oferecer tudo a Jesus Cristo, correto? Leva ele para o alto. Todos esses reinos, toda essa riqueza, será teu se tu me adorares. Quer dizer, uma esquizofrenia do diabo. Se ele reconhecesse Jesus Cristo como Deus, ele saberia que tudo pertence a Deus. Como é que você pode comprar a Deus? Você vai dar uma montanha de ouro para Deus? Não tem como subornar a Deus. É como aquele jovem rico, né, que chega e chama Jesus de bom mestre. E Jesus fala, por que você me chama de bom, se só Deus é bom? Por quê? Porque o jovem rico não reconhecia Jesus como Deus. Ele era um ateu.
É só você ler a leitura, né? A Escritura. Então, aqueles que não, não enxergam Jesus como Deus, o que, que acontece com eles? O que, que aconteceu com o jovem rico? Ele abandona Jesus, ele conhecia as Escrituras, ele cumpria os mandamentos desde o princípio, desde a juventude, mas não serviu para salvá-lo. Porque a salvação não está num livro, está numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for o centro da sua vida, não adianta você ler as Escrituras. Se o Espírito Santo não te conduzir, não adianta você ler as Escrituras. Porque o que o diabo citou nas Escrituras estava perfeito. Mas faltava ele o quê? O entendimento do Espírito Santo, ao qual Jesus tinha. Jesus sabia que foi guiado pelo Espírito Santo a fim de ser tentado. A mesma coisa Adão. A árvore do bem e do mal estava no centro do paraíso, a fim dele ser tentado. Ele tinha que arrancar aquela árvore. Ele não dependia dela, do alimento dela. Por isso que o pecado de Adão é enorme, é imensurável. Juntar o pecado todo da humanidade não dá o pecado de Adão. Porque Adão, né, ele foi criado, né, com dons que nós não temos. Ele tinha conhecimento das coisas previamente. Tanto é que Adão, como profeta, ele dá nome àquilo que Deus cria. Ele não precisou de ninguém para ensiná-lo de nada, como nós precisamos. Nós, seres humanos, precisamos ser cuidados, nós precisamos que alguém nos ensine a falar, a escrever, que cuide de nós. Adão não. Adão era dotado de ciência infusa. Algo que a gente só vai ver lá na frente com a Virgem Maria. Pois a Virgem Maria pede para Jesus fazer um milagre através da ciência infusa que ela tem. É o primeiro milagre de Jesus. É a primeira pessoa que faz um milagre invocando o nome de Cristo. Para que a gente entendesse que tinha que fazer um milagre invocando o nome de Jesus, Jesus teve que dizer isso para os apóstolos e os apóstolos passarem para nós. E a Nossa Senhora, que nasceu na graça, como Paulo fala, aqueles que nascem na graça e que estão na graça o pecado não domina, correto? Por isso que a graça é maior que o pecado de Adão. Ela sabe disso. Aliás, outra coisa que as pessoas me perguntam, só para finalizar o título de curiosidade, se Jesus, né, na cruz pagou pelos nossos pecados, por que a gente morre? Porque Adão, né, o pecado fez Adão morrer. Olha, primeiro que Adão não ia viver eternamente. Isso ia ser uma desgraça para nós. Né? Viver eternamente, sermos imortais, né? Nos privaria da graça da companhia de Deus, que é para isso que nós fomos feitos, para viver com Deus. Adão ia viver por um tempo, óbvio, ia dormir, ter uma dormição e largar este corpo mortal e receber um imortal, assim como foi com Nossa Senhora. Então Adão pecou, sim, nós fomos perdoados desse pecado pela cruz de Cristo, sim, mas não significa que as consequências do pecado foram apagadas. Davi foi perdoado por Deus quando matou Urias. Mas as consequências do pecado de Davi continuaram. Então não confunda perdão dos pecados com pagar as consequências desses pecados. Se você, por exemplo, Deus me livre e guarde, ir a roubar, matar, pedir perdão a Deus, você será perdoado. Mas as consequências disso vão estar na sua vida. Uma coisa não exclui a outra. Então, meu irmão, fica aqui a minha dica, né? Para você, meu irmão e minha irmã. Fazer uma ótima quaresma.
Pegue aquele pecado que está no centro do seu jardim, arranque e coloque Deus no meio. É o único jeito de você se libertar do pecado, do vício, é colocar Deus no centro. Quando se coloca Deus no centro, a gente entende que, às vezes, Deus permite que a gente seja tentado, mas não vai além das nossas forças. A gente entende que, às vezes, as coisas parecem contrárias a nós, mas até isso é um atalho para se chegar à nossa meta, que é a pátria celeste. Porque aqui nós somos apenas peregrinos. Nada mais do que isso. Então, meu irmão e minha irmã, fica essa dica. Agradeço a quem contribui com o meu Apoia-se, né? O link está aí na descrição. Além de contribuir, né, com uma família que precisa, você leva livros do tio Cláudio. Né? Tenha uma ótima quaresma. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.